Missão difícil, né? Pós-almoço, glicemia alta, mas vamos lá falar um pouquinho do impacto aí da estética e da suplementação, tentando voltar aí para uma estética mais integrativa. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas estratégias nutricionais. Vou me apresentar rapidamente aqui para vocês. Meu nome é Renan Martins, eu tenho 2 formações em saúde, né? Eu sou dentista, mas antes de ser dentista, eu tenho 14 anos de formado aí como farmacêutico. Fiz algumas especializações, dentre elas a de farmácia estética. Fiz MBA em gestão farmacêutica, atuei muito tempo na indústria farmacêutica. Fiz mestrado em ciências farmacêuticas na UFMG e atuei na linha de ciência de alimentos. Hoje eu sou empresário, então trabalho no ramo da estética, sou speaker e membro do comitê científico e dou aula na pós-graduação também. E aí, quando a gente fala de estética, atualmente a gente remete estética a determinados padrões, né? A gente pode falar desse perfil de paciente, não tem problema. Mas na maioria dos casos e da rotina de vocês, não é esse padrão que a gente vai ver e a gente vai comentar um pouco sobre. Para quem ainda acha que a estética é algo supérfluo, ou que a estética não está presente, a gente tem um mercado extremamente em ascensão. Eu não estou falando só de procedimento, né? Tanto que a parte não invasiva tem movimentado aí bilhões de dólares a nível de globo, né? A nível global aí. A gente tem perspectiva de 6% de crescimento até 2028, então é um mercado que não vai parar de crescer. A gente teve um crescimento exponencial, foi o segmento que mais cresceu na pandemia, num cenário onde todos os mercados estavam regredindo, a gente teve um mercado impulsionando, né? Então não tem como. Majoritariamente, todos os pacientes de vocês, em algum momento, vão falar de estética com vocês. E é desse paciente que a gente vai comentar. Provavelmente, isso aqui chega nos consultórios de vocês todos os dias, né? Muitas vezes, essa paciente aqui, ela só foi te procurar porque o cabelo dela começou a cair. Ela estava com síndrome metabólica, ela estava com libido baixo, mas afetou o cabelo dela e ela esperou nessa hora para te procurar. Então, provavelmente, essa aqui está consciente, ela foi até você porque ela está com sensação do rosto derretendo, né? Ela está muito flácida, ela está com um monte de coisa ali silenciosa, está com baixa libido, está cansada, mas como o cabelo começou a cair é a prioridade, porque afeta diretamente a autoestima dela. E quantos de vocês não têm esses perfis de pacientes aqui na rotina de consultório aí de vocês? Bom, fato é que não é algo fútil, né? A gente tem um monte de estudo comprovando que tratar esteticamente aquela paciente, eu consigo melhorar psicologicamente, e eu consigo melhorar a autoestima, eu consigo fazer ela ficar mais produtiva, ela desenvolve, ela ou ele, né, porque os homens hoje têm uma fatia bem expressiva de mercado, então eu consigo fazer aquele paciente ali desenvolver mais no trabalho, eu consigo melhorar a vida conjugal, afetiva daquela paciente, eu consigo melhorar a vida social, então a gente já tem publicação falando que é algo necessário, que a gente precisa falar sobre isso. Para isso, acho que até aqui não é novidade para ninguém, a gente vai entender um pouquinho do que é a fisiopatologia do envelhecimento humano. Todos nós vamos passar por esse processo, a gente tem 2 grupos de fatores, né, os fatores que fazem parte do nosso envelhecimento ali, fatores genéticos, hormonais, imunológicos, psicológicos, cognitivos, que vão sofrendo alterações ali no nosso ciclo de evolução, no nosso ciclo de vida, e a gente tem os fatores extrínsecos. A gente está todo dia sendo exposto à radiação, poluição, má alimentação, hábitos de vidas ruins, e isso aqui interfere diretamente nesse grupo aqui de uma forma muito negativa. Pensando aí, né, nas mulheres de novo, é estimado que as mulheres percam aí 30% do seu colágeno nos primeiros 5 anos após a menopausa. E aí a gente tem uma taxa que o colágeno se degrada aí
pelo menos 2% ao ano, depois desses primeiros 5 anos. Então, talvez por uma questão hormonal e outros fatores, as mulheres têm uma perda de colágeno mais acelerada. Com isso, sofrem mais com esse processo de envelhecimento. Entendendo um pouquinho o que acontece dentro desse contexto de fisiopatologia do envelhecimento, a gente tem alguns elementos aqui dentro desses tecidos dérmicos, né? O colágeno vai diminuindo, a elastina torna-se mais frouxa e mais quebradiça. Eu tenho uma diminuição, um decréscimo na questão da concentração do ácido hialurônico, e a gente vai ver um gráfico mais à frente um pouquinho. E com isso eu tenho alteração nessa estrutura mais externa, nas camadas mais externas dessa derme, né? A pele é o órgão que mais denuncia esse envelhecimento para a gente. Então, ela também requer uma questão especial. Quando a gente fala dentro dessa teoria, a gente viu que a gente tem alguns fatores extrínsecos e eles vão entrar justamente nessa questão do aumento de produção de espécie reativa de oxigênio intracelular. A gente tem as mitocôndrias funcionantes ali o tempo inteiro. Porém, se eu começo a ter aumento de espécie reativa de oxigênio, a gente já sabe que a gente tem lesão em DNA. Eu aumento a resposta inflamatória cutânea, mais uma vez a inflamação influenciando negativamente aqui, porém num processo estético. Maior inflamação, eu consumo mais antioxidante, né? E aí eu também tenho ativação de um sistema que é o NF-kappa-beta. Aqui, quando a gente fala de envelhecimento, é ruim 2 vezes. Ruim porque ele inibe produção de colágeno. Então, eu já estou fabricando menos colágeno com esse sistema ativo. Ruim, de novo, porque eu ativo metaloproteinase de matriz. Então, além de eu produzir menos colágeno, eu vou degradar mais. Então, a gente tem que tentar bloquear algumas vias dessas aqui. Para isso, a gente tem os sistemas antioxidantes. Então, a gente tem 2, os não enzimáticos e os enzimáticos. Um está intimamente ligado no outro. Então, quando a gente fala de enzimático, a gente está falando superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase, porém, se eu não tiver antioxidante para elas, não vai funcionar. E aí eu tenho uma cascata de antioxidante endógeno, né? NADH, que recicla ácido alfa-lipoico, que recicla glutationa, que recicla ubiquinona, que recicla vitamina C, que recicla vitamina E. Renan, eu tenho que suplementar todos no paciente? Não, você tem que avaliar, né? Antioxidante demais, uma hora pode ser pró-oxidante. Então, a gente tem que ter um equilíbrio nessa balança aqui. Mas isso vai ser importante para controlar a espécie reativa de oxigênio. Então, se é um paciente que oxida mais, a gente precisa controlar ali a espécie reativa de oxigênio. Até aqui, acho que zero novidade, né? Não trouxe informação nova para ninguém até agora. Quando a gente fala de estética, a gente precisa também incluir nessa questão a questão dos anexos da pele. Então é importante falar de cabelo, né? Inúmeros fatores vão interferir naquele ciclo capilar, né? No crescimento, na queda, na composição da estrutura ali, né? Na força, no brilho, na cor. E aí, ó, a gente tem processos nutricionais, a gente tem processos próprios do envelhecimento, a gente tem algumas medicações que vão interferir, a gente tem processo inflamatório interferindo nesse folículo, mudanças hormonais, enfim. Só para contextualizar, para nivelar a informação com todo mundo, o cabelo ele tem um ciclo de crescimento. Então ele possui algumas fases, tá? Fase anágena é a fase que nos interessa enquanto crescimento, porque nessa fase eu estou com o fio desenvolvendo, né? A fase catágena é uma fase intermediária e a telógena é a fase que a gente menos quer. Então, a gente sempre vai lembrar do eflúvio telógeno, que eu estou perdendo cabelo nessa fase aqui. Então, é encerramento do ciclo. Como é um ciclo, se eu tiver o folículo vivo, o bulbo ativo ali, ele volta. Nivelamos informação. Pronto. E aí? Acontece que para esse ciclo acontecer, como qualquer processo endógeno, é um processo ativo dependente de energia. Então, se eu tiver uma mitocôndria disfuncional, vai faltar energia para que exista regulação do crescimento capilar. Se aquela mitocôndria estiver disfuncional e tiver muita espécie reativa de oxigênio, eu começo a inflamar demais aquele sistema e o ciclo começa a não ser perfeito de novo. Então, a gente vai ter o metabolismo mitocondrial regulando ali o metabolismo da queratina,
que é uma das principais proteínas quando a gente fala de cabelo, por exemplo. Aqui é mais ou menos um mapinha mental que fala para a gente o que está relacionado aí com a qualidade ou com o ciclo ali dos folículos capilares. A gente vai ver que várias causas, onde a gente está exposto diariamente, vão atuar negativamente com espécies reativas de oxigênio diretamente nos folículos, né? E aí, ó, tudo isso aqui vai culminar na perda desses folículos, no menor desenvolvimento. Tá, e aí, não tem saída? Claro que tem, a gente tem um monte de nutriente protetor aqui, ó. Esses nutrientes protetores, ó, antioxidantes, vitaminas, aminoácidos, muitos vão conseguir neutralizar essa via e vão contribuir para o crescimento capilar, e alguns vão melhorar a resposta celular. E aí eu tenho também diminuição na perda de cabelo. Bom, esse estudo aqui fala para a gente da importância de alguns nutrientes em mulheres aí com perda de mulheres na menopausa que tendem a perder mais cabelo. O que ele mais cita são os aminoácidos sulfurados, e aí a gente consegue citar aí metionina e cisteína, que são precursores mais abundantes da queratina, e também algumas vitaminas, né? Dentre essas vitaminas, o complexo B, que é bom para tudo, né? A gente tem metabolismo, não tem como ter metabolismo sem as vitaminas do complexo B, e aqui também não é diferente, a gente está falando de síntese proteica, apesar de estar dando enfoque numa proteína específica, e também a vitamina A. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui ao longo da nossa conversa. Além dessas vitaminas, desses nutrientes, ele cita alguns minerais, né? A gente tem problemas aí de queda capilar em mulheres na menopausa, principalmente por deficiência de mineral. Ele cita muitos, mas eu queria dar enfoque principalmente para zinco, ferro, selênio, silício e magnésio. E a gente também vai abordar isso aqui ao longo da aula. Agora, esse cara para mim é um problema. O bariátrico ele perde mais cabelo porque a gente mudou a fisiologia do trato gastrointestinal dele. Então, se a gente mudou, a gente tem que melhorar e garantir que essas formulações sejam absorvidas. Seja dando doses maiores, então precisa ajustar um pouquinho aquela dose ali, né, se ele tiver condição de absorver, ou seja, modificando a entrega. Os minerais, de uma maneira geral, eles tendem a não ser bem absorvidos. É por isso que, normalmente, na prescrição, vocês tendem a quelar esses minerais. Porque se eu quelo o magnésio com o aminoácido fica mais fácil de ser absorvido e deixa o magnésio mais biodisponível. Ao passo que, se a gente trabalhar ali com cloreto de magnésio, dependendo, muitas vezes ele não vai conseguir ser absorvido. Então, a quelação é uma estratégia melhor para a entrega daquele ativo ali. Nos bariátricos, a gente tem uma perda maior e considerável, porque normalmente os níveis de ácido fólico e das vitaminas do complexo B são menores, os níveis de zinco e de ferritina. E aí, quando a gente entrar um pouquinho mais à frente, a gente consegue ter alguns estudos que vão mostrar para a gente que isso, de fato, influenciam ali nessa questão da queda capilar nos pacientes em geral, mas no bariátrico de forma maior, porque eles estão com a absorção desses minerais mais comprometidos. Bom, falando um pouquinho, saindo um pouquinho dos minerais, entrando um pouquinho na questão das vitaminas, talvez uma que está muito ligada na estética e que já tem ampla utilização é a vitamina C. Então não tem como a gente falar de colágeno sem falar de vitamina C. O que eu queria chamar a atenção? Como qualquer proteína, né, a gente tem, eu costumo, quando eu dava aula na graduação, e eu parei de dar aula na graduação porque eu entendi que todo mundo queria diploma, e eu falei, não, essa não é a minha missão de vida. A minha missão de vida é compartilhar conhecimento, não fornecer diploma. Eu, inclusive, era coordenador do curso. Eu costumava brincar de um exemplo, e eu dava aula de bioquímica, e a gente falava, ó, quantas letras tem no alfabeto brasileiro? 26. Quantas palavras tem? Ninguém sabe. Né? Vai lá no dicionário, sei lá, 50, 600, alguns milhões, ou 1000. Para as proteínas não é diferente, a gente só tem 20 aminoácidos para fabricar todas. O que vai variar de uma proteína para outra? O tamanho e a sequência de aminoácidos. Quando a gente fala do colágeno, a gente tem prevalência de 3 desses aminoácidos. Significa que eu não preciso dos outros?
Obviamente não, mas significa que em abundância vão aparecer glicina, prolina e lisina principalmente. Então daí a gente tem alguns aminoácidos que são importantes que eu tenha fontes ou biodisponibilidade maior quando eu estiver falando de colágeno. Quando a gente pega para falar de vitamina C, ao longo do globo terrestre, se eu pegar Japão, né, países orientais vão falar que a ingesta diária é de 45 miligramas dia. Se eu pegar nas Américas, vai falar que é 100 miligramas dia. Para a quantidade de espécie reativa que a gente gera e para a quantidade de poluente, de tudo que a gente é exposto, tanto que a gente está oxidado, isso aqui é pouco. Muito pouco, inclusive. Então, a gente precisa, muitas vezes, aumentar a ingesta de vitamina C daquele paciente. Eu, particularmente, odeio o exame laboratorial de vitamina C, porque ele não serve para nada. A vitamina C tem um tempo de meia-vida de 12 a 13 horas. O exame laboratorial daquele paciente está me falando da ingesta dele do dia anterior. Se ele ingeriu muita vitamina C, está normal. Se ele não ingeriu nada, está um exame baixo. Então, para mim, ele não serve para nada, só serve para encarecer o custo do paciente ali quando você vai solicitar. Vitamina C, a ingesta é diária, tá? Por que ela é tão importante para o ciclo do colágeno? Se a gente pegar a via bioquímica da produção do colágeno aqui, de uma maneira bem didática, a etapa 3, que é a hidroxilação, que é a primeira etapa depois que a gente tem a tradução ali do processo de tradução das proteínas, a etapa 3 é a etapa de hidroxilação. Não existe atuação de hidroxilase sem vitamina C. A gente volta lá para a aula de história no ensino fundamental, quando vem a migração dos navios da Europa para a América. As comidas eram todas preparadas e condimentadas e fervidas, e não tinha vitamina C. Todo mundo começava a ter sangramento gengival, porque faltava colágeno no corpo, né? Então, voltando aqui, primeira etapa aqui, vitamina C. Prolina, hidroxilase, a gente depende de GH, então, GH, hormônio pulsátil produzido em exercício físico e sono. Então, quer ter um colágeno bom, treina e dorme direito. Não tem como, né? Então, vamos lá. Vitamina C, aí a gente precisa aqui de GH também, para formar o procolágeno, tá? Acontece que a vitamina C ela tem um tempo de meia-vida muito curta. Ela oxida muito facilmente no nosso organismo. A gente ainda precisa, num primeiro momento aqui, nas hidroxilases de ferro, e no segundo momento de cobre e zinco, tá? Esse ferro, inclusive, pode ajudar na oxidação dessa vitamina C. Então, como a gente tem uma ação muito curta, existe uma enzima que consegue reciclar essa vitamina C, que é a tiorredoxina redutase. Então, ela é dependente de selênio, mas ela recicla essa vitamina C para a gente, principalmente na presença de glutationa. Então, normalmente, suplementar a vitamina C com selênio ajuda a proteger essa vitamina C da oxidação endógena. E aí, não satisfeito em participar dessa etapa, que é fundamental para as demais, a vitamina C ainda age lá no final do ciclo, juntando essas fibras de colágeno para formar o colágeno verdadeiro. Então, eu tenho a importância da vitamina C no colágeno, tanto na etapa 3 quanto na etapa 7 para 8. Então, a gente tem aí uma das primeiras justificativas bioquímicas, né, que validam a suplementação da vitamina C, pensando no colágeno como uma molécula essencial aí na estética e na pele dos pacientes. Quando a gente fala de vitamina A para o cabelo, aqui nas células mesenquimais, né, a gente tem aí uma papila dérmica cheia de células mesenquimais que são reguladas para vitamina A. Para ninguém esquecer, vitamina A, fase anágena. Eu quero desenvolver cabelo. Então, toda vez que a gente tem vitamina A consegue regular genes aqui dentro dessa coleção de células mesenquimais e prolongar ou antecipar essa fase anágena no paciente. Tá? Cuidado só para não exagerar nas doses. Doses muito altas de vitamina A podem ser tóxicas para o paciente, porque a gente está falando de uma vitamina que é lipossolúvel. Então, ela pode acumular no organismo, tem um tempo de meia-vida mais longa. Biotina, a febre dos blogueiros. Desculpa se tiver algum blogueiro aqui, eu odeio o digital influencer, porque pela falta de conhecimento que às vezes ele leva para o alcance que ele tem, tá? A gente vê muita a utilização de biotina nos suplementos para cabelo. Não sou contra, tá? Por quê?
De fato, esse estudo aqui, que é um dos melhores que eu já li sobre biotina, ele traz 18 casos, onde todos os 18 casos foram resolvidos e melhoraram com o uso de biotina. E aqui, a gente tem a biotina sendo utilizada para melhora de pele, para melhora de cabelo e de unha, principalmente dos anexos de cabelo e de unha. Só que, ou eram pacientes que tinham alguma patologia, ou que tinham carências, tá? Então, a gente, de fato, os 18 pacientes melhoraram na suplementação da biotina. E por que a biotina é tão utilizada quando a gente fala de suplementação capilar? Primeiro, a gente precisa entender que a biotina, bioquimicamente, ela vai agir ali como elemento essencial dessas carboxilases. Então, carboxilase está envolvido no metabolismo de aminoácido, está envolvido na síntese proteica, na síntese de lipídio, né, na gliconeogênese, na produção do oxaloacetato. Quando eu penso em oxaloacetato, eu estou lembrando lá do ciclo de Krebs. Então, a biotina ela é precursor disso. Se faltar biotina, né, se os níveis de biotina estiverem muito baixos, pode ser que esse paciente tenha uma queixa de baixa energética. É mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. A gente ainda tem que pensar como que é o estoque de biotina naquele paciente. Se eu teve aula de intestino aqui de manhã, né? Se eu tiver um intestino com microbioma íntegro, a flora, a microbiota intestinal, ela consegue produzir uma quantidade de biotina que nos favorece. Se eu tiver jejum ilho íntegro, são os dois locais onde eu tenho preferência de absorção. No Brasil, a gente tem 4, se eu não estiver enganado, a gente tem 4 técnicas utilizadas para cirurgia bariátrica. A mais utilizada age modificação a nível de jejum ilho. Então, nesse paciente, talvez a gente já precisa suplementar. Tá? Paciente que está com alguma inflamação intestinal, né, o epitélio ali já não está muito bom, alterou o microbioma, talvez a gente vai ter que suplementar também. Os níveis de biotina, então, eles podem ser alterados aqui. Normalmente 30 a 70 miligramas dia. Aí tem suplemento que tem 5.000 miligramas de biotina. Só serve para alterar o exame de T3 e T4 e de TSH do paciente. Tá? Tem que suspender se ele for fazer esse exame, porque vai dar alterado. Eu fui diagnosticado com hipertireoidismo, estava suplementando biotina. Aí fiz o ultrassom de tireoide, estava tudo normal. Tirei a suplementação de biotina, repeti o exame. Mas o meu médico não me falou isso. Tá? Então tem que suspender se for fazer a dosagem desses marcadores ali. E é interessante, e até justificável o porquê da biotina, como ela é utilizada ali para a produção de vários, né, metabólitos ali, inclusive proteínas e tal, a gente vê que a biotina ela tem uma relação mais íntima com uma dessas proteínas, que é a queratina. E aí queratina está envolvida ali com pele e os seus anexos. Então talvez isso justifique a utilização desse ativo em maior proporção nos suplementos aí voltados para saúde de cabelo, pele e unha. Dentro das vitaminas aqui ainda, vitamina D, a gente tem receptor de vitamina D em praticamente todos os tecidos corporais. Então a gente consegue ver evidência científica para quase tudo de vitamina D. Você está me falando então, Renan, que eu preciso dar vitamina D para tudo? Óbvio que não. Mas eu também não acho que é interessante eu deixar a vitamina do paciente D baixa. Tá? Quando a gente pensa em dermatologia, não é diferente. A gente tem aí dermatite atópica, psoríase, vitiligo, alopécia, esclerose sistêmica, lúpulos, tudo melhorando com vitamina D. Por quê? Porque eu tenho receptor de vitamina D em célula de defesa, eu tenho artigo que traz controle de inflamação pelo aumento de nível de vitamina D. Você está falando que então que a vitamina D cura tudo isso? Não, mas que ela é importante no manejo, porque eu tenho receptor de vitamina D nas células dérmicas e em outras estruturas que estão relacionadas com a fisiopatologia dessas enfermidades de pele. Aqui não é diferente, tá? Quando a gente pega aqui, ó, na vitamina D, regulando o crescimento de folículo. Então, a gente também tem receptor de vitamina D no folículo capilar. Então, a gente também consegue utilizar aí. Tá? Cabelo, se tiver vitamina D baixa, eu posso ter uma queda associada a essa questão da vitamina D.
né? A Nutrition ela tem 2 produtos, inclusive, que tem a vitamina D, é o Restaure e o que são as 4 lipossolúveis, e vocês têm um com D e K junto também. Beleza, falamos um pouquinho de mineral, falamos um pouquinho de vitamina. Vou jogar uma pergunta polêmica que provavelmente vocês já devem ter recebido ou no direct do Instagram ou no consultório de pelo menos umas 10 pessoas. Tá todo mundo rindo. E aí? Vou facilitar para vocês. Colágeno é uma proteína e o trato gastrointestinal não absorve proteína. Tem que tomar ou não, então? Sim ou não? E esse? Funciona? Sim ou não? Tá. Vamos lá. A principal característica desse colágeno, e a Verisol não está me pagando 1 centavo para eu fazer essa propaganda aqui, é que ele é clivado em um tamanho específico para facilitar a absorção dele. Então ele vai ter um peptídeo entre 2.000 e 3.000 Daltons. Isso é pequeno e normalmente consegue ser absorvido desde que eu tenha um trato gastrointestinal íntegro. Tá? Porém, dose dependente. A gente vai ver que tem estudos que trazem segurança com até 15 gramas. Mas será que é necessário colocar 15 gramas? Será que eu tenho uma margem de 2,5 até 15 ali por dia? Será que de fato é necessário aumentar tanto a dose assim? E o que faz esse colágeno ser tão diferenciado? Uma vez que esses peptídeos estão clivados, né, em partículas menores, eu garanto uma melhor absorção dele, e ele consegue ser reconhecido por fibroblastos dérmicos, de fato que eles estimulam a produção endógena e aumentam a matriz extracelular, de modo a compensar o que é perdido no tempo. Beleza. Então, tomar colágeno funciona ou não? Esse primeiro estudo trabalhou com Verisol, é um estudo recente, e eles pegaram 2 grupos, suplementaram um grupo com Verisol, 2,5 grama, suplementaram outro grupo de mesmo tamanho com placebo. O que eles começaram? Então, o estudo durou 2 meses, 8 semanas. Eles avaliaram tanto a característica visual dos pacientes, quanto pegaram fragmentos de pele desses pacientes para fazer biópsia, para ver se de fato era só uma percepção do paciente, de quem estava fazendo a avaliação, ou se de fato funcionava a nível microscópico. Tá? O que eles conseguiram ver nos estudos clínicos e pré-clínicos? Começou a diminuir ruga periorbital só com suplementação de colágeno a partir de 8 semanas com dose de 2,5 grama. Aumentou nível de procolágeno tipo 1 e aumentou nível de elastina. Elastina, elemento presente lá em matriz extracelular. Então mostrou que, de fato, suplementar esse colágeno com peptídeo menor melhora a saúde dérmica. Vocês estão comigo ainda ou não? Beleza. Tem mais um estudo, tá? Para falar, só tem aquele. Não, tem mais. É só procurar ali que a gente acha. Aqui ele mostrou para a gente que 2,5 gramas ao dia, né, fornece uma boa linha de base de dose. E que os estudos que têm 15 gramas não dão resultados tão melhores assim. Ou seja, trabalhar com uma dose de 2,5, a gente chega num custo de formulação que normalmente é aceitável para aquele paciente, embora se eu possa aumentar até 15 gramas, que eu não vou trazer nenhum efeito colateral. Mas eu vou deixar uma formulação muito mais cara. E aí? Então, a gente chegou numa conclusão que pode ser uma estratégia para melhorar o colágeno do paciente? Beleza. Da mesma forma que o colágeno diminui, o ácido hialurônico também diminui. E aqui a gente está falando do principal componente da matriz extracelular na barreira dérmica, tá? De uma estrutura que retém água, que retém hidratação. Então a gente tem ali um polímero de disacarídeos, né? Ácido glucônico e N-glucosamina. É o principal glicosaminoglicano que a gente tem, que está presente na cartilagem, em alguns humores ali do nosso corpo. Também é sintetizado pelo fibroblasto, né? A gente tem prevalência na epiderme, no extrato córneo, e é importante para a função de barreira. Não tem como ter hidratação de pele, de estrutura, cartilagem, se eu não tiver ácido hialurônico. A gente ainda tem um outro componente importante que depende de ácido hialurônico. Nas membranas celulares, a gente tem uma região que chama glicocálix, que é importante para reconhecer algumas moléculas. E a gente tem um componente do glicocálix ali, que é ácido hialurônico também. Da mesma forma que o colágeno, à medida que a nossa idade avança, a gente tem uma perda,
tá? Estima-se que a gente perca aí 1% do ácido hialurônico ao longo da vida, por ano. Então, quando a gente chegar em 80 anos, a gente vai ter 80% menos de ácido hialurônico. Isso não quer dizer que a gente tem que ir para essas aberrações e sair preenchendo o rosto do paciente com ácido hialurônico, tá? Eu, enquanto dentista, eu até atuo um pouco, quase nada, mas atuo um pouco ainda na área estética, e eu fico vendo algumas coisas que assim, o povo fala, você é dentista? Não, porque tem hora que dá vergonha. A gente, na verdade, tem que tratar, e isso é o último slide, eu já estou dando spoiler para vocês, de dentro para fora, até para que eu consiga uma resposta melhor no preenchimento. Se a pele desse cara está desidratada, preencher não vai ajudar, só vai ajudar o bolso do profissional que está fazendo o preenchedor. Tá? Então, o ácido hialurônico também é uma boa opção de suplementação se eu pensar em grau de hidratação e na reposição do que está sendo perdido. Qual que é a grande questão? E o que eu vejo que é a dúvida de muitos profissionais. A gente precisa suplementar ácido hialurônico de baixo peso molecular. E a gente tem ácido hialurônico de uma infinidade de peso molecular. Tá? Por quê? De 200 a 600 K, eu aumento a biodisponibilidade desse material. E aí eu consigo efeito terapêutico para aquilo que eu quero. Eu consigo recuperar a manutenção de glicocálix, eu consigo melhora de resposta inflamatória, pensando em homeostase cutânea, controlar essa inflamação dérmica é algo interessante. Eu consigo recuperar a matriz extracelular, óbvio, a gente está falando da principal glicosaminoglicana do corpo, né? E eu consigo melhorar, inclusive, saúde articular. Tanto que alguns suplementos para a saúde articular, eles têm ácido hialurônico. A recomendação é em média de 100 mg por dia, tá? Toda vez que a gente for pensar em ácido hialurônico, né? Vou prescrever para o paciente se eu não quero usar uma formulação pronta. Ou você coloca a marca, ou você coloca baixo peso molecular, 200 a 600 kilodaltons. A mesma coisa quando a gente vai prescrever vitamina E, por exemplo. Né? Por que a farmácia de manipulação tem uma discrepância de preço? Você prescreveu vitamina E. Ele pode colocar alfa-tocoferol ou delta-tocotrienol, que é 60 vezes mais antioxidante, que é uma molécula menos tóxica e mais segura, mas mais cara também. Então, quando forem prescrever, defina qual ativo que vocês querem. Porque às vezes o paciente falou assim, doutor, eu não manipulei na que você me pediu ou indicou, porque ela ficou 10 vezes mais cara, mas colocaram um ativo na outra que não é o que você quer. Então, aqui falando das comprovações e das evidências científicas que a gente tem no ácido hialurônico, né? A ingestão via oral conseguiu melhorar a hidratação e diminuir linha de expressão, e melhora na hidratação e na elasticidade da pele. A gente está suplementando via oral e está tendo resposta de procedimento. Claro que isso não vai funcionar naquela paciente que ficou a vida inteira sem tratar nada, e ela tem um casamento daqui 2 semanas e ela precisa ficar jovem. É óbvio que não vai funcionar, né? Mas a gente vê que a maioria dos estudos com 2 meses, com 8 semanas, a gente consegue evidência de resposta clínica. Inclusive, se ela for fazer procedimento, eu consigo resultado melhor. Aqui a mesma coisa, ó, administração via oral, melhorando condições de pele, é um ensaio duplo cego, né? Ó, com 2 a 8 semanas, com 15 dias, a gente já consegue ver melhora de hidratação. Se eu conseguir manter essa suplementação 4 meses no paciente, ó, eu tenho aumento de espessura dérmica. O que está sendo perdido está sendo devolvido, né? Então a gente tem uma eficácia aí na recuperação da saúde dérmica com suplementação de ácido hialurônico de baixo peso molecular. O zinco, a gente comentou dele lá, quando a gente falou de cabelo, tá? Assim como o magnésio, é exigido aí por muitas enzimas. Então, em várias rotas bioquímicas, a gente tem o zinco como cofator. É quelado por fitatos, né? Então a gente tem aí, não suplementar isso junto com grãos, ou com alimentos que têm muito cálcio, porque a gente pode ter competição na hora da absorção. Está envolvido aí em algumas fisiopatologias, né? Alopecia progressiva, difusa e não cicatricial. Os pacientes que sofrem disso normalmente têm baixa de zinco. Algumas dermatoses, algumas doenças relacionadas aí com a pele e os cabelos. Eflúvio telógeno, né? O zinco ele tem influência direta sobre o ciclo de crescimento de cabelo, como a gente viu lá atrás. Porém, é tempo dependente, então não adianta eu suplementar um mês só.
né, eu tenho que suplementar o zinco na fase anágena, na fase telógena e na fase catágena, porque senão eu não consigo melhorar esse eflúvio telógeno do paciente. Esse artigo aqui, ele também fez um comparativo em mulheres que tinham alopecia androgenética e mulheres que não tinham alopecia androgenética, comparando níveis de ferro e de zinco nos dois grupos. Eles pegavam amostras de sangue e amostras do bulbo capilar para comparar a concentração desses minerais. O grupo que tinha alopecia tinha níveis mais baixos de ferro e zinco, tanto na amostra de plasma do soro, quanto nas amostras do folículo. Então, já traz para a gente o indício de que ferro e zinco são interessantíssimos e que, normalmente, nas primeiras diminuições ali, normalmente a gente vai ter queda capilar. E cada vez mais a gente tem, principalmente vocês, mulheres, falei vocês porque a sala tem, evidentemente, mais mulheres que homens, a gente vê vocês, mulheres, com deficiências mais severas de zinco e ferro. Isso, muitas vezes, não tem nem a ver com a condição do que é da alimentação. Porque às vezes a gente alimenta bem, mas hoje os alimentos às vezes não têm os teores de minerais que a gente precisa. Vamos falar de mais um mineral? Silício orgânico, né? É o principal componente ali, constituinte não orgânico, né, da rede ali, da matriz extracelular. Então, meio que o silício é o cara legal que junta todo mundo ali. Junta ácido hialurônico com elastina, com colágeno, e ele meio que amarra todo mundo ali naquela função estrutural. Se vocês pegarem e digitarem lá silício orgânico ou silício na estética, né, no Google acadêmico, vocês vão achar um monte de estudo que traz o silício. Então, isso aqui é tudo velho, tá? Essas referências aqui é tudo de 80, 90, 2000. Você colocou de propósito? Foi, a gente não está falando nada novo aqui. Então, a gente tem o silício presente aí na pele e nos anexos, já está envolvido na síntese de colágeno, reduz destruição de matriz extracelular e por isso é tão utilizado. Em concentrações ideais, eu consigo melhorar a hidratação, então é um suplemento legal para a gente colocar com ácido hialurônico lá que a gente viu. Em proporção menor que alguns outros antioxidantes, ele ainda consegue neutralizar radical livre, mas ele mimetiza fator de crescimento celular, então consegue agir via sinalização celular também. E a gente tem utilização na estética gigantesca, né? Tem silício injetável, enfim. Qual silício que eu vou usar? A gente tem, de uma maneira geral, os minerais muito pouco absorvidos, né? Os minerais inorgânicos. O silício orgânico hidrossolúvel, a gente tem ele em várias formas, tá? Silanol, ácido ortossilícico, enfim. O silício max, ele é o silício estabilizado com um carboidrato simples. Então, isso facilita, isso aumenta muito a biodisponibilidade. Existe um estudo, passei direto, que ele comparou as marcas de silício orgânico, as matérias-primas de silício orgânico disponíveis no mercado. Por isso que o silício orgânico da farmácia A custa R$ 35,00, 100 mg, 60 cápsulas, e o da farmácia B, que usa silício max, ou que usa ex-Nutriment, é 4 vezes maior, porque a gente tem um pico de absorção no silício max muito superior aos outros silícios orgânicos. Então, quando for prescrever, silício orgânico, então descreve, eu quero silício max, eu quero ex-Nutriment. A diferença desse para esse é que aqui eu tenho o silício estabilizado num peptídeo. E aqui eu tenho o silício estabilizado num carboidrato simples. Tá? Então, eu consigo ter um pico de absorção muito superior aos ácidos, ao ácido ortossilícico ou a outro silício orgânico normal, silicato de sódio. E aqui, só para a gente ver, ó, esse estudo fala para a gente, né, que o silício melhorou parâmetros como brilho e hidratação de tecidos estudados, tanto da pele quanto dos seus anexos, e que a gente precisa suplementar pelo menos 8 semanas. Tá? Quando a gente consegue suplementar 8 semanas, as concentrações séricas elas conseguem dobrar, ao ponto que a gente só suplementa 4 semanas. Então, a gente sempre vai tentar trabalhar com o paciente aí pelo menos 8 semanas ali de suplementação, se a gente pensar em repor alguma desses minerais. O selênio, a gente falou dele lá na vitamina C, né? Ele faz parte aí de um monte de enzima antioxidante, mas a gente falou da tiorredoxina redutase, capaz aí de regular, reciclar a vitamina C, mas ele também está envolvido em enzimas que estimulam o crescimento regular dos cabelos também. Tá?
Então, o paciente que tem uma queda de cabelo muito frágil, de crescimento muito difícil, a gente trabalha também com a suplementação de selênio. Esse é um dos meus ativos favoritos, é o MSM. Ele é muito utilizado também como anti-inflamatório, tá? E a gente não podia deixar ele de fora da parte estética. Bom, o MSN é uma abreviação de metilsulfonilmetano, é um enxofre orgânico. Então é uma fonte de enxofre para o nosso organismo. É legal para a gente repor porque tem aminoácido sulfurado que é dependente de enxofre. Então vamos lá. Esse estudo, ele comparou doses, então a gente pegou e tentou ver doses de 1 e 3 gramas, tentando comparar parâmetros de pele. Então a gente tem lá hidratação da pele depois da suplementação do MSM, rugas, linhas de expressão e rugas finas, textura e aspereza de pele. Então ele fez vários ensaios, elasticidade, com a suplementação de MSM. E aí o gráfico cinza mostra para a gente a suplementação com uma dose 3 vezes maior, então a gente tem doses próximas a 3 gramas ali sendo administradas para o paciente no mesmo período, né, todos os estudos, os ensaios foram com 16 semanas, e o gráfico pretinho, a gente tem doses com 1 grama. Na maioria, na imensa maioria, a gente tem um perfil muito similar de resposta, de 3 ou de 1 grama. Então não precisa de aumentar muito a dose. Doses próximas de 1 grama, né? Porque aqui os pacientes tinham entre 70 e 80 quilos. Então se o paciente tiver até menos, talvez doses até um pouquinho mais baixas já sejam suficientes, tá? Então na maioria, a gente vê um perfil muito similar. Tá? Não tem significância estatística da dose maior ou menor de MSM. E em todos eles a gente conseguiu ver melhor. Ó. Aqui diminuiu a aspereza da pele, né? Aqui diminuiu formação de linha. Aqui aumentou hidratação, ó. Aumentou elasticidade. Por que isso acontece, Renan? Antes da gente ver por que acontece, esse estudo foi feito em vivo, e aí eles pegaram cobaias, submeteram as cobaias à radiação. Toda vez que a gente coloca lá a radiação, né, visualmente, a gente, não sei se vocês vão conseguir visualizar, o pessoal que está em casa vai conseguir ver, mas eu acho que dá para ver que esse tecido está um pouco mais enrugado aqui, que foi onde foi irradiado, né, e a gente tem uma diminuição desse extrato córneo aqui da pele pós-radiação. O MSM, o grupo C foi tratado com MSM e o grupo D foi tratado com vitamina A. O MSM foi o melhor resultado para a recuperação dessa camada de sustentação. Então a gente vê que a suplementação de MSM aqui pós-radiação, ela conseguiu melhorar. Aqui é o placebo, tá? Então aqui não foi submetido a nada e aqui foi o que foi irradiado. Então a gente vê uma resposta muito parecida, mesmo utilizando radiação no grupo que foi suplementado com MSM. Bioquimicamente, ou fisiologicamente, ou farmacologicamente, explicando o que acontece, esse ativo, para mim, é um dos mais fantásticos, né, tanto que ele é amplamente utilizado em outras condições de saúde, mas, basicamente, ele age em 3 vias. Tá? Ele tem um efeito ali anti-inflamatório, e se a gente pensar na radiação, eu vou ter um aumento dessa inflamação na radiação solar. Então, a gente tem um efeito anti-inflamatório. A gente tem um efeito de melhorador de matriz extracelular. Então, ele consegue melhorar aquela matriz celular. E a gente tem a ação, que foi uma pesquisa mais recente, sobre genes. Então, ele vai agir ali como sinalizador de vários genes ali voltados para melhora de barreira de pele, para melhora de efeito anti-aging, né, para melhora de reparação. Então a gente consegue, para melhora de hidratação, então a gente consegue utilizar amplamente essa suplementação dentro da dermatologia e da estética também. Como é que está meu tempo aí, hein? Alguém consegue sinalizar? Tá ok? Beleza. E aqui, ó, são outras possibilidades terapêuticas que a gente consegue utilizar o MSM. A gente tem estudo melhorando rosácea, que é uma condição extremamente difícil para os dermatologistas, e a suplementação conseguindo melhorar quadro clínico de rosácea nesses pacientes. Né? A gente tem estudo com
crescimento de cabelo de MSM. Eu nunca vi ninguém fazer isso aqui, ó. Então, esse estudo comparou a suplementação de minoxidil e MSM, e só MSM conseguiu fazer com o folículo de cobaias, né, áreas sem pelo de cobaia, começasse a ter desenvolvimento de folículo. Então, a gente consegue ter outras aplicabilidades clínicas com a suplementação aí, de MSM. Falando um pouquinho, né, da parte de acne, também aí a gente tem uma condição hoje, infelizmente, presente também na vida adulta, né, talvez por uma condição de estresse, porque a gente tem algo multifatorial, então normalmente eu vou ter principalmente esses dois pilares ali sustentando a fisiopatologia da acne, né, uma hiperprodução de sebo ali por hormônios ou por agentes androgênicos. Então, a gente vê cada vez essa mulher adulta com mais acne, né? No caso dos pacientes que suplementam B12, a B12, por alguma causa desconhecida, ela favorece a secreção, o aumento ali de sebo no folículo. Então, aí é algo que é um efeito colateral mesmo. É melhor ter acne do que ficar sem B12, né? Vamos combinar isso aqui, porque a acne a gente trata, a B12 vai dar um monte de dano ali, inclusive neurológico. Mas a gente tem, né, cada vez mais aí, hormônios androgênicos, né, predominância androgênica aí causando acne, e a gente tem a soma ali de uma higiene ruim ou de uma colonização que piora esse quadro. Se eu tiver inflamação, eu aumento isso aí, e normalmente eu vou ter uma hiperqueratinização, atrofia e obstrução daqueles folículos ali. Eu já vi alguns reels, alguns vídeos no Instagram comentando sobre o efeito negativo da vitamina C dando acne. Desconstruam isso da cabeça dos pacientes de vocês, tá? Normalmente a vitamina C cosmética dá acne porque ela está no veículo errado. A vitamina C é boa para acne porque ela melhora a inflamação. E aí o que a gente tem de estudo é que suplementar a vitamina C com magnésio regula a atividade de sebócitos. Então, além de melhorar a inflamação, eu vou regular a atividade de sebócitos. Então, vitamina C é boa para acne. O que está errado é que o cara que desenvolveu o cosmético com vitamina C utilizou ela um veículo errado, né? Ele nunca fez farmacotécnica na vida dele. E aí aquele veículo que talvez está desencadeando a acne de uso tópico no paciente. Mas suplementar via oral magnésio e vitamina C, eu até colocaria B3 junto, é bom para regular a atividade dos sebócitos. E aí eu queria justificar algumas dessas escolhas quando eu peguei a linha de suplementos da Central voltado para essa questão da estética, tá? Então eu vou comentar rapidamente desses dois produtos, tá? Eles têm alguns selos aqui de qualidade, né? Algumas certificações aí que inclusive não limitam vocês a utilizar nos pacientes. E a gente tem duas formulações aqui, uma mais direcionada à suplementação da saúde capilar e outra que eles carinhosamente colocaram como colágeno dos colágenos. Quando a gente destrincha a composição, né, a Nutrition ela tem esse papel muito científico na hora de desenvolver esses suplementos, justamente porque eles combinaram, né, a dose de Verisol com alguns desses componentes que eu falei, preocupados em escolher matérias-primas que de fato faziam sentido, né, na hora das escolhas, né? Pega um silício orgânico que é mais biodisponível, pega o MSM na dose próxima de 1 grama, que a gente viu que está endossado ali cientificamente, e a mesma coisa para o Biocolin Hair, quando a gente fala das vitaminas aí ligadas à questão da saúde dos cabelos e das unhas, né? Com a praticidade ainda desse suplemento aqui ser feito em sachê, então você consegue carregar e o paciente preparar ali na hora de consumir. Esse aqui, pela porção, não fazia sentido colocar em sachê, porque a dose é bem pequenininha, cabe em cápsula. E aí, para a gente caminhar um pouquinho para o final da aula, cada vez mais a gente tem uma relação íntima, já vi que teve aula de intestino aqui de manhã, do intestino com a condição estética desses pacientes. Manifestações dermatológicas correlacionadas com doenças intestinais. Manifestações cutâneas com inflamação lá no intestino. Envolvimento de doenças gastrointestinal como com doenças de pele. Eu estava conversando com o Murilo Pereira semana passada,
E aí eu estava contando, a gente conversando, ele falou assim, cara, é muito impressionante a galera da veterinária. A galera do veterinário, o cachorro está passando mal, tem dermatite. O que o veterinário fala? Troca a ração. Você vai num dermatologista, você está com dermatite, o que ele fala? Corticoide. Troca a ração, gente, está errado. Troca a ração do paciente. E se não fosse verdade, a gente não tinha dado um salto em 23 anos para 34 mil estudos voltados com a saúde intestinal, né? E aí a Central também veio com o Guardian, né? Diferente dos suplementos que são focados na questão de glutamina, que tem um viés muito legal para reparação, o Guardian vem com a glicina, vem com a vitamina C que melhora esse epitélio, né? Vem com D3, a gente tem receptor de D3 lá na célula T, e a célula T é sinalizadora, assim como a beta-glucana de interleucina 10, então tem esse viés com saúde intestinal. Já teve aula de intestino, nem vou me adentrar nisso aqui não. Só para a gente finalizar, esse cara é um problema, porque quando ele começa a emagrecer, ele fala para vocês assim, eu estou derretendo, eu estou perdendo peso, eu estou feliz que eu estou emagrecendo, mas eu estou derretendo, né? Por que ele está derretendo? Balanço de nitrogênio, e aí entra o amino. Esse eu sou suspeito de falar, porque eu comecei a tomar 6 anos atrás, no dia que lançou. Quem é velho de casa da Nutrition aí, deve se pegar meu histórico de compra lá, vai ver que eu comecei a tomar no dia que lançou e não parei até hoje. O amino, ele foi baseado em 2 estudos, mas eu queria trazer um, que foi durante a perda de peso. Os pacientes que estavam em perda de peso severa, quando eles tomavam 10 gramas de amino, que é mix padrão de aminoácido, porque eles pegaram os 8 aminoácidos essenciais e colocaram na melhor equimolaridade, viu-se que a gente tinha um balanço de nitrogênio excelente, sem fornecer calorias. Então eu já entregava o aminoácido pronto para aquele cara que está emagrecendo. Então eu conseguia preservar a função estrutural. Eu não estou falando só de músculo, estou falando de cabelo, eu estou falando de pele. Então, para o cara que está no emagrecimento, esse suplemento é fantástico, tá? E aí eu queria falar de mais 2, ácido alfa-lipoico, controle de estresse oxidativo, aqui melhorando redução de degradação de colágeno, né, melhorando espécie reativa de oxigênio. É um excelente antioxidante aí, tem efeito insulino-mimético, então para aquele paciente que glica muito ou que tem resistência insulínica, é interessante a gente usar, porém, nem tudo são flores. Nesse, apesar dele ter uma biodisponibilidade de 90%, 20 a 30% vai escapar da metabolização hepática. Então, para esse, eu acho que usar o injetável é muito mais significativo do que ir por via oral. Tá? E as doses nos estudos que a gente vê são doses normalmente de 600 miligramas. Então, para o paciente que precisa de antioxidante, você quer dar uma dose maior ali para ele, e principalmente se for um paciente que aí já tem uma resistência insulínica, começa a trabalhar com doses aí pelo menos umas 4 semanas ali com dose de 600 miligramas. Tem que ser feito em soro e o uso é exclusivo endovenoso. E ácido alfa-lipoico a gente não mistura com nada pelo potencial quelante que ele tem. Então é feito isolado, endovenoso, pelo menos umas 4 semanas ali, uma vez por semana, tá? A gente consegue ver melhoras, inclusive dermatológicas. 2 médicas brasileiras publicaram um artigo de revisão trazendo aí esses benefícios da suplementação do ácido alfa-lipoico dentro da medicina estética. E lá no slide de cabelo, a gente falou do ferro, né? Cuidado com os mínimos e máximos dos exames. Quando a gente vai construir uma curva clínica laboratorial, muitas vezes esse máximo e mínimo é construído dentro do ambiente clínico. E dentro de hospital a gente tem o quê? Pessoas doentes. Então, muitas vezes aquilo não serve de parâmetro para a gente. Eu estou falando que todo mundo tem que ter a ferritina lá em cima? Não, porque ferritina alta é sinal de inflamação. Mas cuidado para não deixar essa ferritina no mínimo. E aí o ferro, normalmente, não é um bom suplemento, não é um material que a melhor forma não é bom a repor via oral, primeiro para competitividade na hora da absorção, segundo pelos números de efeitos de transtornos gastrointestinais, por melhor que vocês quelem isso, normalmente vai dar algum efeito gastrointestinal ali e vai demorar a subir. Então a Central Injetáveis ela lançou esse ano a carboximaltose férrica,
né, com doses que, pela segurança, a gente consegue repor uma quantidade maior com um menor número de infusões. A mudança vem de dentro para fora. Não tem como a gente fazer estética se a casa por dentro não está arrumada, tá? E a mensagem que eu queria deixar para vocês, os pacientes de vocês, eles confiam em vocês, senão eles não estavam com vocês. A saúde e a estética são privilégios que merecem luxos. Privilégio está até duplicado aqui. Ó. Os pacientes de vocês, às vezes, reclamam de ter que pagar um suplemento, ou, mas o manipulado ficou muito caro. Mas ele não reclama se ele tiver que passar 8 horas da noite acordado num show, pagando R$500 e ficando em pé e com a pessoa empurrando ele. Não tenho nada contra show, inclusive se forem sair, me chamem, tá? Porém, a gente precisa cultuar isso na cabeça dos nossos pacientes. Se ele quer a mudança, ele precisa fazer essa mudança acontecer. Né? Eu tenho pacientes no consultório que elas têm bolsa de R$20 mil. Elas vão no consultório com bolsa de R$20 mil. E quando ela olha para a suplementação, ela falou, mas eu achei muito caro. Então, a gente precisa educar os nossos pacientes que ele tá dando luxo, é para a saúde dele. Eu deixei a minha rede social aqui, da Central Injetáveis e da Central Nutrition. Eu sei que foi um tempo muito curto, mas se ficar alguma dúvida sobre injetável, se quiserem algum artigo da aula, não hesitem em me pedir. Queria agradecer muito, Ednária e extensiva todo o pessoal da Nutrition pelo convite. Eu espero de verdade que eu tenha feito um pouquinho de diferença nessa tarde aqui com vocês. Muito obrigado.